A paz do Senhor Jesus, neste versículo Deus vai falar contigo. Jesus respondendo disse: não necessita de médicos que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 5, mas a história é narrada a partir do versículo 27. E o tema é a vocação de Levi. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele vê, aqui está escrito, ele viu um publicano chamado Levi, assentado na mesa da recebedoria. E ele chega para ele, gostou dele, e chama ele, aleluia, segue-me. E o texto diz que ele simplesmente larga tudo e sai, e vai seguir Jesus. E nesse encontro, eu quero aqui parafrasear, ele se alegrou tanto com esse convite do mestre, em tirar ele daquela vida na qual ele se encontrava, porque às vezes, irmãos, nós vemos as pessoas em certas posições, fazendo certas coisas, e a gente olha e pensa, é realizado, é feliz, é satisfeito, mas só Jesus sabe o que a alma e o coração daquela pessoa está passando. Por isso, ele se alegra tanto que ele oferece um banquete em sua casa. E ali ele faz a diferença já. Por quê? Porque o texto diz que havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam à mesa com ele ali. Tanto é que os escribas e os fariseus começam a murmurar. Por quê? Porque eles murmuram. Porque ele comenta assim, por que seus discípulos só ficam comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Então, ali na casa de Levi, tinha publicanos e pecadores. Ele fez uma janta, ofereceu para Jesus, mas ele também abriu às pessoas que estavam com Jesus. Porque quando nós aceitamos o Mestre como Senhor e como Salvador, nós queremos agregar todos aqueles que querem estar com o Mestre. Independente, irmãos, são vistos como pecadores, como publicanos. Aleluias. Porque o nosso Deus, ele vai explicar e vai deixar claro aqui para nós algo muito importante, que ele fala assim, olha, porque daí não é os discípulos que respondem. Quem responde à pergunta dos fariseus, aqui os murmuradores, aqueles que só ficam apontando erro, pecado, defeito, se sentindo melhor, santarrão, né? Jesus é que responde. E eu já quero aqui abrir um parênteses e dizer, não queira bater de frente com quem está se levantando contra você. Não queira responder. Coloque tudo na presença do Senhor, que Ele mesmo se levanta do trono para poder responder para você, para te defender. E Ele vai calar a boca do teu adversário, do teu inimigo, como Ele fez aqui. Levi não precisou falar nada, os que estavam com ele não precisou se levantar e ir contra ali os fariseus, os murmuradores. O próprio Senhor disse assim, ó, não necessita de médicos que são, mas sim os que estão enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, aliás, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui o mestre fecha a boca ali dos fariseus, dos murmuradores. Por quê? Porque Deus estava dizendo assim, eu que chamei cada um deles. Eles estão aqui, vocês estão vendo como pecador, vocês estão vendo como publicano, vocês estão rejeitando, mas eu olhei e disse, eu quero. Estão aqui porque eu convidei. Estão aqui porque eu decidi sarar cada um deles. Estão aqui porque eu decidi perdoar cada um deles. Aleluias. E eu vim para aqueles que se arrependem. Ou seja, Jesus estava falando assim, vocês ouviram a verdade? Não aceitaram a verdade, vocês não quiseram arrependimento, mas esses que vocês estão falando que é pecador, que é publicano, eles ouviram a minha palavra, eles se arrependeram, eles aceitaram o evangelho do reino. Então, são para esses que eu vim. Calou a boca do adversário. Então faça assim, apresente para o Senhor, que Ele vai defender você. Amém?